Aboru Aboiô, saudações a todos, queridos amigos e seguidores que acompanham o nosso trabalho aqui no nosso canal no YouTube, o Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessirel, o Deleza Arcel, e com muita alegria eu chego aqui hoje para compartilhar com todos vocês as perguntas e as respostas a respeito das dúvidas sobre a religião tradicional Urubá. Enquanto esses devem estar ouvindo ao fundo um helicóptero, um avião, mas faz parte. Eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui conosco, assistindo esse vídeo que está sendo disponibilizado. Agradeço a todos que acompanham assiduamente o nosso canal. Tivemos uma live aqui recentemente. Agradeço a todos que enviaram as perguntas e que colaboraram. Não foi possível aproveitar todas devido à quantidade enorme de pessoas que questionaram, mas nós fizemos uma seleção para que eu pudesse vir aqui hoje compartilhar com vocês. Por isso, você que já é inscrito aqui no nosso canal, eu agradeço, continue conosco. Lembra de no final desse vídeo, dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar o mesmo pelo link original nas suas redes sociais, via WhatsApp, ajudando a outras pessoas a acessarem as informações que aqui serão disponibilizadas de forma gratuita. E você que ainda não é inscrito, se inscreve e também ativa as notificações para que você sempre possa ser notificado e dessa forma ter acesso às informações que aqui são disponibilizadas já há 9 anos. Agora em setembro, mês que vem, o nosso canal completa 9 anos aqui no YouTube e eu agradeço aos mais de 38 mil inscritos que nós temos aqui no nosso canal. A todos que já se inscreveram e aos que vão se inscrever, obviamente. Nosso canal, devido à sua antiguidade, tem vários vídeos publicados, por isso, acabando esse, você que está chegando aqui agora, aproveita e dá uma vasculhada. São vídeos que eu procuro ser objetivo e didático, falando cerca de 10, 15, 20 minutos. Só ultrapassa isso quando é live, tá bom? Queridos, hoje é tema de perguntas e respostas. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas e responder de forma objetiva. Mas hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2024. Eu estou gravando o vídeo hoje, daqui a pouquinho eu já pretendo subir ele, então obviamente muitos vão assistir hoje e outros vão assistir posterior a isso. Mas além de ficar registrada a data, eu não poderia deixar aqui de falar a respeito do falecimento do empresário, do apresentador, Cenoura Bravanel, conhecido como Silvio Santos. Eu acredito que todos que estão assistindo, a grande maioria, amavam tanto esse ser humano como esse profissional que trouxe muito entretenimento para todos nós, principalmente no domingo. Dizer que eu particularmente fiquei muito triste. Ele fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha fase adulta. Tenho muitas boas memórias afetivas dos domingos nos anos 90 e nos anos 2000, mas faz parte da vida, né? O Lodumário, Deus Todo-Poderoso, abençoe ele com saúde, com vida longa e com prosperidade, e ele viveu uma vida com todos os defeitos e qualidades que ele poderia ter, e pôde, através da sua existência, trazer coisas boas para a existência de outras pessoas, né? E eu acredito que o grande ensinamento que fica dele é a música que ele cantava: da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Todos nós que somos de Orixá devemos ter um pacto com a alegria, porque é isso que o Olodumare espera de nós. Em Urubá chama Aió, alegria. Nós devemos ser alegres, nós devemos isso ao Criador. Então que você que está assistindo o meu vídeo hoje possa obviamente ter saudade dessa pessoa incrível, mas ter um pacto com a alegria e não com o sofrimento. E fica aqui as minhas homenagens a esse grande homem e apresentador a quem eu respeito muito. E obviamente ele não me conhecia, não fazia a menor noção da minha existência, mas eu obviamente, desde que me entendo por gente, já ouvia falar e já acompanhava o mesmo, tá bom? Queridos, vamos lá. A primeira pergunta, eu acredito que a pessoa não colocou o nome, tá? Veio assim: a minha pergunta para o Babá: eu gostaria de saber, por favor, o que significa a dança para a religião tradicional Urubá, que eu acho muito bonito. Se a dança tem algum significado para a religião. Olha, na cultura iorubá, o som, o toque, as cantigas, as palmas e os instrumentos musicais, xequeré, agogô, ilubembé, ilubatá,
Iluibim, né, Iluagbá e vários outros tambores, eles possuem como finalidade principalmente expulsar as energias negativas do ambiente. Por isso o som, a palma, o toque e a cantiga, ela é algo extremamente fundamental e importante dentro da liturgia da religião tradicional iorubá. E obviamente a dança, para nós que é em iorubá chamada de Njo, né? Que é o ato de dançar, está vinculado e está relacionado a justamente a manifestação do nosso corpo em resposta a isso, a música, ao canto e também a vibração das energias que estão no lugar. O povo iorubá ele entende que uma pessoa, quando ela está se movimentando, quando ela está dançando, os ancestrais dela também estão ali fazendo isso com ela. Então, mesmo que a pessoa ali não tiver numa possessão dessas que as pessoas estão acostumadas, ela está numa possessão mais sutil, mais leve. Quando você vê alguém dançando para o orixá, aquela pessoa está com alguma influência espiritual. Alguns mais intensas, outros menos intensas, né? E aí, a outra pergunta que eu vou ler aqui, e que a pessoa também não colocou o nome, muitos não colocaram o nome, talvez para evitar a exposição, enfim, perguntou o seguinte: é verdade, Babá, que quando a pessoa faz Itefá, ela não pode incorporar mais? Olha, dentro do que eu aprendi, isso não faz o menor sentido. Eu respeito quem tem essa visão, quem até propaga esse tipo de informação, mas dentro da minha vivência, não. A pessoa ela nunca vai ter possessão do orixá Orunmilá, porque Orunmilá é um orixá que ele não tem a possessão como característica do seu culto. Agora, uma pessoa que faz Itefá em uma cerimônia de outro orixá que tenha a possessão, dependendo do grau de espiritualidade dela, ela poderá ter possessão normal. Então, vou dar um exemplo. Pessoas que fazem Itefá e posterior a isso vão ser submetidas a um Idoshu Xangô, elas podem sim ter possessão de Xangô. Ou pessoas que fizeram Idoshu Xangô e vão fazer Itefá, no Itefá elas não terão possessão, porque isso não faz parte do culto do orixá Orunmilá, mas em uma cerimônia para Xangô, ela pode ter a possessão sem problema algum. Agora, o que é importante as pessoas compreenderem? Dentro da religião tradicional iorubá, a possessão ela não tem tanta importância como a incorporação acabou tendo dentro do candomblé e da umbanda, tá? Religiões que eu respeito demais, mas que são diferentes, né? Então, na religião tradicional iorubá, a possessão ela é um fenômeno que pode ou não ocorrer. Mas e os elegum dos orixás? São pessoas preparadas para representar os orixás em festividades públicas. E eu tenho um vídeo aqui no canal esclarecendo sobre a questão de elegum, tá bom? Mas respondendo de forma objetiva, na minha tradição, isso daí não faz o menor sentido. A pessoa passou pelo Itefá, ela não vai parar de ter possessão e incorporação. Agora, uma coisa que nunca vai acontecer, pelo menos dentro da minha linhagem, é uma pessoa ter possessão de Orunmilá. Isso, como diria Padre Quevedo, isso não existe, né? Vamos lá, essa aqui colocou o nome. Me chamo Noeli e estou enviando minha pergunta. Sei que o culto tradicional iorubá não é fechado, mas como saber se tenho caminhos nele? Olha, não só o culto tradicional iorubá, mas qualquer religião, é importante que a pessoa conheça antes de ter um envolvimento, né? Então, se você quer ser evangélico, cristão, católico, da quimbanda, da umbanda, do candomblé, da religião tradicional iorubá, judeu, muçulmano, não importa. O que eu te oriento e te incentivo? Conheça o lugar que você vai ingressar. Conviva naquele espaço sagrado antes de criar vínculos. Procure conhecer a comunidade, ver como é que está a vida daquelas pessoas, né? Ver como é que o sacerdote ou a sacerdotisa se relaciona com essas pessoas e o oposto também, né? Procure ver o que essa comunidade exige das pessoas que estão ali envolvidas naquilo, porque uma coisa é você ser um católico que vai na missa domingo sim e outro daqui a 1000 anos. Outra coisa é você ser um católico praticante. Então toda religião ela exige um envolvimento. E quanto mais envolvimento você cria com a mesma, mais exigido você será, obviamente.
Então é muito importante que a pessoa, antes de tudo, se permita isso. Aí no caso da religião tradicional Urubá, mais especificamente do meu templo, porque existem vários templos de religião tradicional Urubá no Brasil e obviamente cada um procede da forma como o seu sacerdote ou a sua liderança entende. O meu funciona assim: a pessoa se cuida um tempo como consulente. Depois, caso eu perceba que aquela pessoa vai ter a possibilidade de se desenvolver na minha instituição, ela será convidada para ser membro filiado e após 2, 3 anos de convívio é que vai ser submetido ao processo iniciático. É assim que eu tenho procedido já há alguns anos, tá? Por quê? Porque, infelizmente, eu percebo muitas pessoas vêm motivadas pela curiosidade ou pela ilusão, acreditando que elas vão ser iniciadas e que elas têm um destino brilhante e que elas têm que ser pais, mães de santo, poderosos, que vão ter a sua casa e ganhar muito dinheiro com isso, e a realidade não é essa. Então, para evitar a frustração da pessoa e a minha perda de tempo, eu concluí o seguinte: eu preciso filtrar para que, obviamente, possa pertencer à minha comunidade as pessoas que estão alinhadas àquilo que o meu templo se propõe e não aquilo que a pessoa cria na mente dela, tá? Agora, outras instituições, muitas vezes você vai lá, participa de uma festa, conversa com a liderança e na outra semana você está iniciado e, obviamente, se funciona para essa instituição, para essa liderança e para essas pessoas, não me cabe aqui julgar, mas, obviamente, me cabe manifestar que na minha instituição não é assim e eu incentivo a todos sempre buscarem ter uma convivência antes de darem um passo na religião tradicional iorubá, de passarem por uma iniciação, seja ela qual for, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a própria Noeli também, se eu não estiver enganado. Também gostaria de saber se o sistema divinatório do Iquim pode ser consultado por leigos, digo, mediante leitura de um babá. Ou seja, eu entendi a pergunta. Uma pessoa ir até um babalaú e ao invés de ele consultar o Pelé, consultar o Iquim. Olha, não é comum consultar o Iquim Ifá para quem não é iniciado no Ifá, para quem não passou pelo Itefá. As pessoas que não são iniciadas no Ifá, é mais comum o babalaú consultar para elas o Pelé Ifá. Primeiro porque, para consultar o Iquim, você tem uma introdução aí que leva no mínimo uns 20 a 30 minutos até você deixar tudo pronto para que a consulta do Iquim seja realizada. Para além disso, o processo de consulta é mais demorado, porque não é só consultar o Odu. Você vai consultar o Odu, você vai ver se esse Odu está positivo, se ele está negativo, você vai apurar todos os rituais, você vai confirmar se tudo que vai ser feito é suficiente para ajudar aquela pessoa. Então, enfim, uma consulta com o Iquim, ela leva aí, só a consulta, tá, gente? Sem falar com a interpretação. No mínimo 1 hora, podendo chegar a 1h30. Com a interpretação, 2 horas a 2h30. Já o Pelé Ifá é algo muito mais objetivo, né? Ali, pelo instrumento e pela manipulação dele, você faz ali uma apuração em 5, 10 minutos e uma interpretação também em 5, 10, 15, 20, 30 minutos, aí com diálogo ali com o cliente, com o consulente, você vai chegar ali no máximo a 1 hora de consulta. Então, por uma questão de otimizar tempo, os babalaú consultam mais o Opelé, até para quem é iniciado. Iniciados no Ifá, perdão, o ideal é que eles consultem Ifá, o Iquim Ifá deles, com o sacerdote deles, uma vez ao ano na cerimônia de Odum Ifá, que é uma cerimônia essencial para quem é iniciado no Ifá. Através do Odum Ifá, você purifica seus Iquim Ifá para limpar eles das negatividades que se acumula ali durante um ano, e você também alimenta o mesmo e os orixás relacionados ao seu Odu Ifá, além do seu próprio Ori, e além da festividade, no terceiro dia é feita uma consulta que vai trazer orientações e recomendações para o seu novo ciclo anual. E o maior problema, no Brasil nós temos várias pessoas iniciadas em Ifá, pouquíssimas são orientadas a respeito da importância do Odum Ifá, pouquíssimas fazem o mesmo da maneira adequada, e aí isso acaba trazendo consequências negativas, tá? Então vamos lá. Vamos lá, espero que estejam todos aqui, não mandou nome. A minha pergunta é: quando no Odu de uma pessoa indica que ela tem que ser iniciada em Fá, mesmo ela já sendo iniciada na diáspora, qual a diferença? Olha, iniciação no candomblé é uma coisa, iniciação na religião tradicional iorubá é outra, tá? São religiões diferentes. Batismo da igreja católica é um, batismo na igreja evangélica é outro. O Jesus pode ser o mesmo,
mas a egrégora a qual você vai estar adentrando, a coletividade é outra, é um clã, tá? Além disso, na religião tradicional Yorubá, quando você é iniciado no Ifá, você está sendo iniciado no culto do orixá Orunmilá. Não tem iniciação para Orunmilá no candomblé, não existe. O que você tem é iniciação nos outros orixás, que também nós temos na religião tradicional Yorubá. Inclusive, existem pessoas iniciadas só em orixá na religião tradicional Yorubá. Né? Nesse caso, a pessoa ela pode ser muitas vezes iniciada só em Ogum, dentro da religião tradicional Yorubá, só em Oxum, só em Xangô, sem a necessidade de fazer vários orixás ou de fazer a cerimônia de iniciação no Ifá. Portanto, para pessoas que são iniciadas no candomblé, pode-se muitas vezes vir a recomendação ali na consulta oracular da necessidade de um processo iniciático. Agora é importante a pessoa entender, isso deve ser feito de maneira muito responsável e sem pressa, tá? Para que você depois não acabe se arrependendo. Queridos, eu vou pedir só para o pessoal dar uma averiguada no tempo para que não extrapole aqui e o vídeo não fique muito longo e cansativo, né? Eu estou com 11 minutos se eu não estiver enganado, então vamos dar continuidade a 16 minutos. 16 minutos, então vamos tentar mais 4 minutinhos aí, porque realmente o tempo passa muito rápido quando eu gravo o vídeo, hein? Vamos lá. Olha, uma pergunta bem interessante, que a pessoa também não manda o nome. Boa tarde, Babá, o senhor fez vídeo sobre destino, e lá o senhor falou que Orinu sabe das coisas que vão acontecer futuramente. Só que eu fiquei sem entender, porque uma parte do vídeo o senhor fala que são as nossas próprias escolhas. Vamos lá. Dentro da cultura e da religião tradicional Yorubá, nós entendemos e compreendemos que no plano espiritual, o nosso espírito, ele recebe de Olodumare determinações. E também escolhe coisas que ele quer viver aqui na Terra. Isso compõe a nossa predestinação. Isso fica armazenado no nosso Orinu, tá? Só que quando nós estamos vindo para a Terra, nós abraçamos a árvore do esquecimento. Então, no terceiro dia de vida é feita uma consulta chamada Essentaye ou Akosediaye, com a finalidade de auxiliar os pais a encaminhar melhor aquela criança. Quando isso não é feito, é mais difícil. Porém, tudo está armazenado no nosso Ori. Então, a cada consulta, o Ifá, através do diálogo com o nosso Ori, nos traz à tona os melhores caminhos, que é aquilo que nós temos que realizar. Só que nós temos, obviamente, o livre-arbítrio. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque o nosso Ori tem registrado que significa que vai acontecer, né? Depende das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então é muito importante as pessoas entenderem. Não é porque está pré-programado, pré-agendado, que é um fato consumado, tá bom? Então a consulta ao Ifá, ela ajuda você a lidar melhor com as situações do momento da sua vida, para que justamente você possa compreender o que está vendo que está desalinhado ao que foi acordado e o que é alinhado, para que você possa, através dessa orientação, direcionar melhor a sua vida. Tá? Então vamos lá, que eu acho que eu vou ler só mais uma pergunta. Foram várias, mas realmente não dá para responder todas. Bom, vamos lá. Eu vou responder só mais essa e futuramente a gente, obviamente, faz um outro vídeo para que eu possa responder essas que já foram enviadas e outras futuras que o pessoal for enviando, tá bom? Questionaram o seguinte... nós da religião tradicional Yorubá podemos ser iniciados em todos os orixás? Olha, queridos, eu venho aqui com muito respeito ao seu Ori, ao seu Eledá e muita humildade, dizer que eu agora, dia 23, 24 e 25 de agosto desse ano, semana que vem, eu vou completar 27 anos de iniciado no Ifá. A minha iniciação aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de agosto. E desde então eu mergulhei nessa cultura, tentando aprender tudo sobre ela. E obviamente eu aprendi que na terra Yorubá há uma pluralidade muito grande. Porém, nos últimos anos, inclusive quando eu estive na Nigéria, eu tive muita preocupação sobre isso. Devido a toda a trajetória espiritual que eu tive, a minha família, enfim. E o que ocorre?
Eu percebi que lá a grande maioria dos iorubás que seguem a religião tradicional iorubá são iniciados apenas em um orixá e tem pouquíssimos assentamentos. Alguns são iniciados em 2, 3 e termina por aí. Eu questionei um sacerdote de Abelcutá sobre isso e ele me respondeu o seguinte: não tem problema a pessoa fazer muita iniciação, mas ela vai conseguir cuidar de todos esses orixás de maneira adequada? Ela vai conseguir fazer festa anual, Odum, completo? E aí ele ainda brincou, ele falou, é muito cabrito, é muita cerveja. Então ele falou que um orixá pode fazer por uma pessoa é o mesmo que todos podem fazer. Então, hoje, no meu templo, como é que nós procedemos? A pessoa é iniciada naquilo que ela realmente precisa. Nem todo mundo precisa de Ifá, nem todo mundo precisa de orixá algum, nem todo mundo precisa de Xangô. Me refiro aqui à iniciação. Diferente de você cultuar, de você muitas vezes passar por uma consulta e o oráculo apontar a necessidade de você fazer uma oferenda para aquele momento e não uma iniciação que é trazer o orixá para a sua existência. Porque de nada adianta você se iniciar em 20, 30 orixás e muitas vezes você não conseguir ter o básico de conhecimento e entendimento dessas forças e cultuá-las de maneira adequada. Eu gosto de dizer o seguinte, nesse caso menos é mais. É melhor você ter um carro na garagem que você dá conta de pagar o seguro, IPVA, fazer a revisão e pagar a gasolina, do que você ter 30 carros na garagem que você está endividado, tá? Então nada contra as famílias que ocorrem as várias iniciações, mas eu tenho a obrigação de vir aqui responder de forma transparente o que eu tenho aprendido com os meus mestres já há alguns anos. Então, as várias iniciações, no meu entendimento, ela é algo que não é necessário. Ah, mas como é que a gente vai absorver a força do orixá? Através do culto. Quando você faz uma oferenda para algum, independente de você ser iniciado nele ou não, algum naquele momento ele vai suprir uma necessidade energética sua, para aquele momento. Agora, o que é importante as pessoas entenderem? Eu fico muito reflexivo quando as pessoas me falam a respeito desse assunto e preocupado com a quantidade e muitas vezes com as generalizações. Ah, você tem que fazer Egungun porque todo mundo tem ancestral. Você tem que fazer Yami porque todo mundo nasceu de uma mulher. Você tem que fazer Ifá porque todo mundo tem um destino. Você tem que fazer o Batalá porque ele molda o corpo do ser humano. Não é assim que funciona na terra Iorubá de fato. Até porque a pessoa ela passa pelo Itefá. Quando ela faz Itefá, ela vai ter acesso ao Odu Ifá dela. Se o Odu Ifá dela fala de 1, 2 ou 3 orixás, é esse 1, 2 ou 3 orixás que ela tem que procurar cultuar e se aperfeiçoar. Porque é o que Ifá entende que é bom para ela. Talvez o que Oxum pode fazer por Maria não é a mesma coisa que ela possa fazer por João. Talvez o que Oxum faz por Maria, quem vai fazer por João é Iemodia, e está tudo bem. Então, se nós temos um oráculo ao qual nós recorremos para ter um entendimento das nossas reais necessidades, eu não posso aqui vir e ser leviano de querer vender produtos para vocês como se esses produtos fossem tijolos que vão tapar buracos. Ah, olha, você ama seu avô, olha, faz Egungun. Não, não é assim. Existem pessoas que têm realmente uma relação espiritual com o culto de Egungun e precisam ser iniciadas. Outros não. Outros basta, quando vier a orientação, fazer oferenda, né? Mas é óbvio, não é a verdade absoluta. É aquilo que eu aprendi ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 12 anos, né? E que eu venho aqui compartilhar com vocês, porque de fato é o que eu ouvi de diversos sacerdotes, de Ibadan, de Oxogô, de Abelcutá, de Ileifé. Inclusive uma vez eu ouvi de um babalaô de Ileifé a seguinte expressão: a melhor forma de matar uma pessoa é iniciando ela em vários cultos, porque uma hora os tabus vão se contradizer e consequentemente aquela pessoa não vai conseguir cumprir nada. Então, né, agora é lógico, tem regiões, tem famílias, tem sacerdotes que dizem que não tem problema, e aí eu ensino para você que está me assistindo. Se você frequenta uma casa e você sabe que o sacerdote é honesto, que ele está desenvolvendo um trabalho sério e que ele tem respeito pelo seu ori, você tem que ouvir o que ele ensina e não o que eu estou falando aqui na internet. Até porque aqui na internet eu falo principalmente para os meus filhos,
para os meus consulentes e para aqueles que confiam no meu trabalho e me acompanham já ao longo desses quase 20 anos, porque eu comecei a falar da religião tradicional iorubá em 2004, ainda no Orkut, tá bom? Então eu jamais vou vir aqui tentar convencer você que eu tô certo e outros estão errados, até porque eu tô aqui tentando compartilhar a sabedoria de Fá. Queridos, para mim e por mim, eu ficaria horas aqui batendo um papo com vocês, mas a gente faz isso um dia quando possível numa live, anunciada com antecedência. O vídeo tá aí, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Lembrem de deixar o like, o comentário e compartilhar pelo link original. O meu desejo é que o Olodumare e os orixás nos abençoe grandemente com muita saúde, proteção, alegria, realizações e prosperidade. Que toda e qualquer carga negativa, mal decreto, mal olhado, seja neutralizado e que as coisas boas se manifestem na nossa vida. E que todos nós possamos sempre sorrir com alegria, porque é o que eu falei no princípio desse vídeo. A alegria é um dos pactos que nós temos com o Olodumare e, portanto, devemos honrar o mesmo. Que o Orixá nos abençoe grandemente. Eu agradeço a cada um de vocês, como de costume, pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.